Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, canal Sem Minhas Verdades, e hoje a gente vai falar sobre política. Então vamos lá. Hoje, dia 31 de março de 2021, eu vou falar sobre o regime político estabelecido em 1964, tá ok? Em que muitos dizem que foi um golpe, uma revolução militar, mas vou dizer logo para vocês, tudo isso é uma grande mentira, tá? Como esse canal se chama Sem Minhas Verdades, então eu vou contar a verdade para vocês. Então, vamos lá. Vocês vão ficar meio espantados com o que eu vou falar, mas temos que falar a verdade para vocês. Tá, 31 de março de 1964, não ocorreu o que vários historiadores e vários políticos falam que ocorreu. Na verdade, não ocorreu nada daquilo. Ou seja, não houve golpe, muito menos revolução, e nesse dia não houve nada. Dia 31 de março de 1964. Pasmem vocês. Na verdade, voltando para explicar isso para vocês começarem a entender, é o seguinte. Em 1955, houve uma eleição para presidente do Brasil, tá? Nessa época, por incrível que pareça, só no Brasil mesmo, a eleição do presidente e do vice-presidente eram feitos de forma autônomas, independentes. Você votava para presidente e votava em um outro candidato para vice-presidente. Era dessa forma que eram as eleições. Olha só que coisa absurda. E nessa época, Juscelino Kubitschek, que construiu Brasília, foi eleito, e o seu vice, quem era? João Goulart, tá? Um político gaúcho, e o outro era um político mineiro, Juscelino Kubitschek. Tá, falando isso, então ficou uma coisa meio maluca. Em 1960, houve outra eleição em que o candidato para presidente que venceu foi Jânio Quadros, tá? Era um candidato pelo partido conservador, PDC, Partido Democrático Cristão, e também apoiado pela UDN, que era um partido ultradireitista, né? Vamos dizer assim, e enquanto que o vice-presidente que ganhou foi justamente um candidato do PTB, que na época era meio socialista, tá? Aliás, era bem socialista, ok? Então, é isso que vocês têm que entender. Então, era uma coisa esdrúxula a eleição brasileira para a presidência da República. Eram duas eleições distintas, não havia uma chapa presidencial, presidente e vice-presidente. E sim, uma para presidente e uma eleição para vice-presidente. Olha só que coisa louca. Só no Brasil mesmo. É a mesma coisa que dizer o seguinte, se nas eleições de 2018 o Haddad ganhasse, Fernando Haddad, que é do Partido dos Trabalhadores, e o Hamilton Mourão ganhasse a eleição para vice-presidente, olha só que loucura. Um comunista, um socialista, que é o Fernando Haddad, junto com um militar do PRTB. Olha só que loucura. Imagina. E pior ainda é ver o Jair Bolsonaro
do PSL, um partido teoricamente de direita, com uma vice-presidente chamada Manuela Dávila, que é do PCdoB, ou seja, um presidente ultradireitista com uma vice-presidente comunista. Ou seja, isso nunca vai dar certo, nem aqui e nem na China. Olha só que loucura que eram as nossas eleições há 60 anos atrás. Olha só. E aí o que aconteceu? Essa eleição com o Jânio Quadros e João Goulart, que ganharam, ocorreu em 1960 e eles tomaram posse em 61, começaram a governar o Brasil. E Jânio Quadros, por motivos que eu vou fazer um vídeo depois, tá? Que é muito inusitado, muita gente não sabe, talvez muitos historiadores não sabem dessa história, que foi por conta de um ato imperialista que ele acabou, acho que, tomando um aperto e acabou, não sei como que foi, nos detalhes, né? E nem vou falar agora, depois a gente vai conversar em outro vídeo, ele acabou renunciando. Tá? E aí, o que acontece? Quem era o presidente da Câmara naquela época? Ranieri Mazzilli. Tá? Esse deputado Ranieri Mazzilli, ele ocupou a vaga de presidente, né? Ele assumiu ali temporariamente, porque o vice-presidente, olha só, que era o João Goulart, estava na China, fazendo acordos lá com os chineses, comunistas lá, com Mao Tse-tung. Olha só. Estava pegando algumas dicas lá de como implantar o comunismo no Brasil. E ficou por lá mais ou menos quase 2 semanas. Só depois desse período, tá, que ocorreu em 25 de agosto de 1961, a renúncia do Jânio Quadros, e o Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados, ficou por mais ou menos 2 semanas no cargo, até que o vice-presidente, João Goulart, que estava lá na China, voltasse ao Brasil e assumisse o cargo de presidente, já que Jânio Quadros tinha renunciado. Olha só a história. Em 64, João Goulart estava irado, querendo implantar o comunismo chinês de qualquer jeito no Brasil. E aí o pessoal estava falando, ó, não faz isso, aquilo, os militares, opa, pô, o que você está querendo fazer? Tal, acabar com o Brasil, implantar esse sistema político que não vai dar certo, que não tem menor condições de ser implantado no Brasil, e ele insistindo, tal, e o povo todo na rua, todo mundo contra o João Goulart, todo mundo, menos os comunistas, evidentemente, né? Os socialistas, melhor dizendo. Mas ele continuou, e no dia 31 de março, ele sai, ele vai para o Rio Grande do Sul, João Goulart, e dia 1º, ou dia 2, mas eu acho que é dia 1º, quase com certeza, ele foi para o Uruguai, de forma não oficial. Isso caracteriza formalmente que o presidente ele está, de certa forma, renunciando ao cargo dele. Ele não pode sair do Brasil sem avisar
o Congresso Nacional. Essa é uma regra obrigatória para todo presidente. Como ele estava acuado, o João Goulart, ele quis fugir, porque ele viu que ele tinha que implantar o comunismo no Brasil, mas viu que não ia dar certo, pegou e falou, vou fugir, senão o pessoal vai me prender e tudo mais. Provavelmente foi isso que ele pensou, e ele sumiu. E aí, no dia 2 de abril, e não dia 31 de março, como o pessoal fala, né? E sim, no dia 2 de abril de 1964, Auro de Moura Andrade, presidente do Senado, declarou vago o cargo de presidente da República. Por quê? Porque João Goulart não estava no Brasil e não avisou ninguém. Ou seja, ele fugiu do Brasil porque ele sabia que provavelmente ele ia ser preso. Então ele fugiu, porque ele era um comunista de carteirinha. Simples assim. E aí, quem é Auro de Moura Andrade, presidente do Senado, deu posse para ser o novo presidente interino do Brasil? Foi justamente o Ranieri Mazzilli. Novamente, aquele que tinha assumido a presidência temporariamente quando Jânio Quadros, em 1961, tinha renunciado ao cargo e ficou por 2 semanas, mais ou menos, até que o João Goulart voltasse da China para assumir o cargo de presidente da República. E aconteceu a mesma coisa 3 anos depois, mais ou menos, quando João Goulart fugiu da presidência, né? Vamos dizer assim, né? Abandonou, que é a palavra mais certa, é abandonar, e aí teve que chamar de novo o presidente da Câmara, porque ele é o primeiro sucessor nessa linha, né, presidencial. É o presidente, vice-presidente e presidente da Câmara, presidente do Senado e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Essa linha sucessória da presidência da República. E aí, Ranieri Mazzilli assumiu novamente, ficou lá por 2 semanas mais ou menos, tá? Na verdade, são 13 dias, né? E aí, até que tivesse a eleição para presidente da República. Como não pôde, né, diante da circunstância e de acordo com a Constituição, deveria ser uma eleição indireta, ou seja, não feita pelo povo, mas pelos próprios parlamentares, que se reuniram e elegeram o general Castelo Branco, que na época tinha o título de Marechal Castelo Branco. Ok? Então, na verdade, não houve golpe nenhum, tá? Muito menos revolução, porque, na verdade, a revolução teria que ser uma coisa violenta, armada, isso, aquilo, papapá, obrigar. E João Goulart, ele abandonou o cargo de presidente da República e fugiu para o Uruguai, tá? Que é bem pertinho da cidade da onde ele nasceu, né? Que é São Borja, lá no Rio Grande do Sul. Então, ele fugiu e quem falou que o cargo estava vago foi o presidente do Senado Federal, presidente do Congresso Brasileiro, na época, que é Auro de Moura Andrade, e que indicou como presidente, não ele, e sim o presidente da Câmara, que era o político deputado, presidente da Câmara Federal, Ranieri Mazzilli, que ficou por 2 semanas, e eles fizeram uma eleição em que vários políticos, entre eles
Ulisses Guimarães, Tancredo Neves e vários outros elegeram Marechal Castelo Branco para ser o presidente da República. Simples assim. Então não teve nada de golpe, nada dessa conversa errada que muita gente fica falando aí, tá? E isso não ocorreu em 31 de março, e sim no dia 2 de abril, tá? A vacância foi apresentada pelo presidente do Senado, Auro de Mourão Andrade, em 2 de abril, e não em 31 de março. Toda essa conversada nessa data de 31 de março é porque pensava-se que tinha ocorrido o suposto golpe, essa falácia, no dia 1º de abril. E como 1º de abril é o dia da mentira, então eles não queriam fazer que essa data ocorresse no dia 1º de abril. Olha só que coisa inacreditável. Só por conta que esse dia, 1º de abril, é o dia da mentira. Então eles fizeram, vamos pôr dia 31 de março, que não vai ter chacota nenhuma. E, na verdade, nem foi no 1º de abril, foi no dia 2 de abril. Olha só como que é a história, cheio de detalhezinhos que a gente nem imaginava que ocorreu, tá bom? Então, terminando. 31 de março não foi dia nenhum da Revolução, nem de golpe militar, porque não houve, e nem essa data está correta. É dia 2 de abril, em que o presidente do Senado declarou vago o cargo de presidente da República, dando posse ao presidente da Câmara Federal, Ranieri Mazzilli, que depois de mais ou menos umas 2, 3 semanas, foi feita a eleição indireta para presidente do Brasil e que foi eleito o Marechal Castelo Branco. Simples assim, ok? Então essa é a grande verdade. Muito obrigado e até a próxima.